Olá, que Deus abençoe a todos. É um prazer retornarmos mais uma vez com o programa Nosso Tempo. E eu tenho a certeza que nesses minutos em que estaremos juntos, nós poderemos transmitir e vamos transmitir a você uma palavra de fé que vai te ajudar. Como você tem acompanhado aqui pelas programações, aqui na Record Europa, por exemplo, a Palavra Amiga do Bispo Macedo, com testemunhos maravilhosos em que a sua fé tem sido despertada. Você tem, através dos programas, visto pelos depoimentos que têm sido mostrados, o que Deus tem feito na vida de todas as pessoas que têm chegado à Universal. Bem, eu gostaria de colocar, antes de qualquer coisa, antes dos depoimentos, daqui a pouco nós teremos aqui testemunhos maravilhosos, mas eu gostaria agora, na abertura do programa, eu queria colocar uma matéria de muita importância. Entre 2013 e 2016, houve mais de 70 mil crimes de violência doméstica em Portugal. 95% das vítimas das agressões são mulheres e crianças. Veja só essa matéria. Os números são assustadores e mostram novas vítimas e novos perfis. Um crime usualmente cometido entre quatro paredes por um familiar ou um cônjuge como forma de humilhação ou punição. Pode ocorrer em qualquer idade e, apesar do perfil da vítima mostrar uma maior tendência da violência doméstica em mulheres, existe um número cada vez maior de homens agredidos. Os últimos dados mostram que apenas no ano passado 6.522 homens foram vítimas de agressão, um valor que representa já 15% do total de queixas por este crime, um aumento de 7% em apenas um ano. Na maioria dos casos, este tipo de violência é cometido pelas companheiras, mas existe ainda registro de agressão por parte de filhos, netos, sobrinhos, genros ou enteados. Em Portugal, a vergonha é ainda muita quando se trata em denunciar casos de violência doméstica. No caso das mulheres, apenas 43% das vítimas o fazem. Já nos homens, os números reduzem para metade. Somente 1 em cada 10 denuncia as agressões. Quando se fala em violência doméstica, fala-se num problema que vai muito além dos maus-tratos físicos. É uma agressão não só ao corpo, mas que também fere o estado emocional, financeiro e psicológico da vítima. As vítimas são, na sua maioria dos casos, privadas dos seus rendimentos, de estar com amigos ou familiares, oprimidas ou humilhadas, tudo para controlar ou exercer poder sobre a pessoa agredida. Esses dados são de fato alarmantes, não é? Eu não fazia ideia que fosse tão grave dessa maneira essa situação de violência doméstica em Portugal. Você vê que as famílias têm sido vítimas desse mal do século. Nós temos visto aí que hoje em dia, quantas e quantas pessoas têm sofrido com a destruição da família. Família tem sido a principal vítima da violência, dos vícios, de tudo de ruim que há nesse mundo. Casamentos são desfeitos, vícios têm sido um dos grandes problemas hoje em muitos lares, muitas famílias, separação, brigas, divórcios. Quer dizer, é alarmante quando a gente vê uma matéria como essa mostrando esses números aí, números assustadores. Bem, eu vou mostrar para vocês agora uma história, um testemunho aqui no programa, a história da Raquel. Ela tinha problemas familiares, havia muitas discussões, muitas brigas. Ela e a mãe agrediam-se uma à outra. Como não havia carinho em casa, ela se refugiava nas saídas à noite, envolveu-se com álcool, tabaco e com drogas. Ao chegar à Universal, tudo mudou na vida da Raquel. Veja a história dela. Tudo bem, Raquel? Sim, tudo bem.
Antes não estava tudo bem, não é? Como é que era, então, antes de chegar ao centro de ajuda? Antes de eu chegar no centro de ajuda, eu tinha muitos problemas familiares em casa, havia muita discussão, muito desentendimento, principalmente com a minha mãe. Então o que acontecia era que nós brigávamos constantemente, a ponto de nos agredirmos mutuamente, tanto as agressões começaram da parte dela, né, porque ela era uma pessoa muito depressiva, tinha desmaios constantes e eu não entendia porque é que aquilo acontecia com ela, então ela descarregava tudo em cima de mim. O que aconteceu foi que quando eu comecei a crescer e naquele ambiente eu comecei a enfrentar então não era só ela que me agredia, mas era eu também que a agredia a ela. Que coisa. Então o que aconteceu foi que, como eu não me sentia realizada em casa e não tinha carinho, apesar de a nível financeiro não nos faltar nada, mas eu não tinha aquilo que me faltava, que era o mais importante para mim, que era o amor. Então eu procurava nos meus amigos, eu procurava nas noites, nas discotecas, eu comecei a me envolver depois com a bebida, depois com o tabaco, comecei a ficar viciada no tabaco e daí parti para as drogas. Então aí comecei a experimentar o haxixe, a experimentar a maconha, a fazer eu mesma, eu preparar sozinha, ou seja, de uma coisa de ser coletivo com os amigos passou a ser algo que eu necessitava. Então sozinha eu mesmo fumava, eu sozinha mesmo me dava para aquele vício. Então era assim um ponto de destruição total. Eu em casa não havia diálogo, havia dias que a minha mãe não sabia onde eu estava, tinha que ligar para as minhas amigas para perguntar onde é que eu andava, onde é que eu tinha dormido, porque eu não tinha prazer em estar em casa. Então para mim tudo era um pretexto para estar fora. Então era assim uma situação caos mesmo. E o fundo do poço para mim foi quando, após uma discussão com a minha mãe muito forte mesmo, que ela constantemente me dava palavras negativas, dizer que eu não era nada, que eu não valia nada, eu tentei o suicídio com uma faca, onde coloquei no meu peito e pensei, não, aqui é hoje, para mim chega, não aguento mais, estava desesperada mesmo. Qual a sua idade nessa época que você tentou o suicídio? Eu deveria ter uns 13 anos. Quando você chegou no centro de ajuda, ainda jovem, trouxe tudo isso. Foi bem recebida? Foi bem acompanhada? Sim, quando eu cheguei no centro de ajuda, eu vi ali uma coisa que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. A minha mãe já tinha procurado bruxas, cartomantes, tudo mais, e ela fazia várias coisas em nossa casa. E quando eu cheguei no centro de ajuda, eu senti uma paz, um amor que eu nunca tinha sentido, uma coisa assim que eu, na primeira vez na primeira reunião que eu assisti, eu fiquei assim, mas o que é isto? O que é isto aqui? O que é que isto tem de diferente? Isto é uma coisa diferente. Então, desde esse dia que eu coloquei os pés aqui, eu nunca mais larguei. Eu percebi que eu podia ser uma pessoa diferente. E aí eu aprendi a usar a minha fé, eu aprendi a usar a fé inteligente, e daí foi quando eu fiz o meu sacrifício, a fé sacrificial, não é? E tudo mudou. Em primeiro lugar, mudou dentro de mim, porque os complexos que eu tinha, o pensamento de suicídio, a falta de vontade de viver, isso deixou de existir. Isso foi logo o primeiro ponto. E automaticamente a minha relação com a minha mãe também mudou, porque eu mudei, isso mudou. Eu comecei a falar com ela de uma forma diferente, eu comecei a ter uma atenção e olhar para ela de uma forma diferente, porque até então eu não conseguia nem olhar para ela. Então eu comecei a amá-la, a aprender a amá-la, coisa que eu não amava. Então foi assim uma coisa, eu larguei os vícios. Demorou quanto tempo para você largar os vícios? Para eu largar os vícios ainda foram uns 5 meses. Okay. Porque eu no início, quando eu comecei a participar, eu não entendia muito bem. Entendi. Então, eu comecei, a uma altura eu ouvir a palavra, eu entendi que eu precisava buscar ajuda. Não era só eu participar, eu precisava de falar com alguém, procurar saber o que é que era preciso eu fazer para me libertar disso. Foi importante, então? Muito importante. Foi aí que eu procurei, eu fui sincera comigo própria e fui assumir. Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso, não é só ouvir, mas é buscar ajuda. Então eu comecei a falar com o pastor e ele começou a me orientar, a dizer o que eu tinha que fazer, propósitos, tudo mais, e aí começou a minha caminhada. Depois eu comecei a vencer o vício do tabaco, deixei as bebidas, a droga, e daí foi algo assim... Gradual, exatamente. E o relacionamento com a sua mãe, então, passou a ter o bom relacionamento que você nunca tinha tido, pelo que eu percebi, não é? Sim, exatamente. Agora é completamente diferente. Agora é amor mesmo. Mesmo assim, um âmbito, eu nunca tinha dito um âmbito à minha mãe. Então, isso agora é uma coisa constante. Normal, né? Mandar beijinhos, dar beijinhos, agarrar nela. Não era não existia coisa... isso? Não existia. Eu só de agarrar nela, às vezes, em brincadeira. Ela não gostava, ficava toda assim, coisa. E agora não, agora ela derrete-se. E o conselho que eu dou a essa pessoa que nos assiste é que onde
quer que ela esteja, ela não perca mais tempo, que ela, às vezes a pessoa já assiste há tanto tempo e fica sempre naquela, eu vou lá, mas nunca toma a atitude. Então que a pessoa vença esse medo, essa dúvida, os pensamentos que surgem e que ela venha estar junto connosco. Pois é, minha amiga, meu amigo, você viu aí, não é, o testemunho depois da matéria que nós colocamos, você viu o depoimento da Raquel. Ela teve a sua vida abençoada. Você observe que a Raquel chegou a tentar suicídio, a mãe foi até a bruxaria para tentar resolver os problemas com a filha e os problemas só aumentavam. Mas hoje o lar da Raquel é totalmente diferente. Onde havia briga, o ambiente era carregado de brigas e discussões. Hoje um ambiente totalmente diferente. Hoje a paz e a harmonia na casa da Raquel. É isso que Deus quer que haja na sua casa, na sua família. Por isso que nesse domingo, dia 28, nós teremos em todos os templos da Universal em Portugal o dia da consagração da família. Nós vamos apresentar a Deus a nossa família. Vamos pedir a Ele que guarde, que proteja e que abençoe a nossa família. Você que tem aí problemas dentro de casa, problemas no seu lar, traga uma foto ou fotos dos seus familiares e você pode fazer o seguinte, convide a sua família. Nós vamos apresentar as famílias a Deus nesse domingo. Será um dia muito especial e será o dia da consagração de todas as famílias, em todos os templos da Universal. E também será o dia dos milagres. Todos os domingos nós fazemos a concentração de fé e milagres pelas 9h30 no nosso templo maior. Nesse domingo passado, nós tivemos a fonte dos milagres. Depois eu vou mostrar para vocês as imagens, aí você já vê aí, olha, a água sendo recolhida da fonte. Vamos aumentar um pouquinho, pode abrir a imagem, isso. Você verifica aí que os pastores pegam da água na fonte e colocam, olha só, tá vendo? Ó? Essa fonte aí é uma fonte com a água trazida de Israel. Nós colocamos a água mineral nessa fonte e misturamos nessa água mineral águas que foram consagradas em Israel, na Terra Santa, em 7 lugares em Israel. Então, os pastores tiram da água dali, tiram da água da fonte e colocam gotas dentro das garrafas com água que as pessoas trazem de casa. E nós fazemos o tratamento. Nesse domingo, agora eu perguntei na concentração de fé e milagres quantas pessoas tinham sido curadas de cancro. Só para você ter ideia, que eu contei na reunião de 9h30, 23 pessoas curadas de cancro. Eu conversei com a senhora no altar, ela foi curada de um cancro de mama. Ela voltou ao médico, agora saiu o resultado dos exames semana passada e os médicos disseram que não havia mais nada, ela estava completamente curada. Depois vamos verificar a possibilidade de colocarmos esse testemunho nos próximos programas. Mas você terá a chance de participar da Fonte dos Milagres nesse domingo no nosso Templo Maior, com as águas consagradas em 7 lugares da Terra Santa. Bem, volte para a minha imagem. Você que não pôde estar domingo passado, aproveite para que você esteja agora nesse último domingo, para que você participe dos milagres que Deus tem preparado para você e também para a sua família. Falando em milagres, veja só o testemunho da Patrícia, que foi curada de um quisto que os médicos queriam até operar. Ela fez o tratamento com as águas consagradas e o milagre aconteceu. Vamos acompanhar. Qual o seu nome? Patrícia. Patrícia, qual foi o milagre que aconteceu? Há cerca de uns 3, 4 meses comecei com umas dores muito fortes a nível abdominal e a nível lombar, uma coisa mesmo muito forte. Fui ao médico e o médico, ao fazer o exame, disse-me que eu tinha um quisto de 6 centímetros no ovário e era isso que me estava a causar essas dores. O médico inicialmente disse que em princípio achava que o quisto ia desaparecer por ele. E mandou-me repetir o exame uma semana depois para ver a evolução. Uma semana depois eu repeti o exame, o quisto tinha aumentado, tinha passado de 6 para 7 centímetros e aí o médico falou-me de cirurgia, falou-me de operação, porque
porque afinal o quisto estava a aumentar em vez de diminuir e causava muitas dores, eu tinha dificuldade até a andar. Estava mesmo, era uma situação mesmo que me estava a dificultar a vida. E eu fazia exames regularmente, de rotina, eu não tinha nada. E assim, de repente, apareceu-me esse quisto. Pronto, eu continuei, foi quando comecei, na altura estava a ver o propósito da água, não é, já? E eu comecei a usar a água neste sentido, tanto a beber como a colocar água na barriga. Comecei a usar a minha fé, sempre, sem desistir. Voltei ao médico passado mais um tempo. O quisto já tinha diminuído 1 centímetro, mas não era suficiente. O médico continuou a falar-me de cirurgia, que íamos ver a evolução, mas continuou-me a falar que, em princípio, ia ter que ser a cirurgia. Eu não aceitei, continuei a usar a água, a beber, a usar a minha fé diariamente, até que fui novamente fazer um exame e o médico já estava com dificuldade de encontrar, já não encontrava o quisto, disse-me que afinal era uma situação hormonal, que estava realmente a desaparecer, que já não ia ser preciso fazer cirurgia e já nessa altura já não tinha dor, já não tinha nada, mesmo quando diminuiu 1 centímetro. Não era muito relevante, mas eu já estava a deixar de ter dores. Estava a usar a minha fé, já estava a deixar de ter dores. Pronto, e o médico disse-me que estava a desaparecer, que não ia ser preciso fazer nada e que pronto, nunca mais tive situações tratamento das águas, né? Sim, exatamente. Bebendo sempre a água aqui na reunião, em casa também bebia água consagrada? Sim, fui bebendo sempre. Então sumiu esse cisto? Sim. Desapareceu? Sim. Tá bom. Deus abençoe, tá? No próximo domingo, a fonte dos milagres com a água consagrada nos 7 lugares de Israel. Tanque de Siloé, Tanque de Betesda, Mar da Galileia, Túmulo de Lázaro, Monte Hermon, Rio Jordão, Monte Moriá. Estas águas vieram da Terra Santa e foram colocadas na fonte que está no Templo Maior e durante toda a semana serão consagradas por bispos, pastores e obreiros para que você tenha uma vida transformada. No próximo domingo, traga uma garrafa com água e receba um pouco desta água da fonte dos milagres para que haja cura, transformação na família, libertação dos vícios, restauração do seu casamento, estabilidade profissional e um encontro com Deus. Fonte dos Milagres, domingo, às 9h30, na Concentração de Fé e Milagres no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Aconteceu que eu doía-me muito este braço. Há quanto tempo estava essa dor? Há uma semana. Só não podia fazer o quê? Não podia fazer apertar o sutiã, nem nada, nem fazer assim. E agora entrou com a dor. A dor foi. A senhora veio aqui na frente com a dor. Vim com a dor. Quando o pastor chamou. Como o pastor chamou. E depois bebi água e no fim já consegui levantar o braço. Na hora da oração sentiu algo? Senti uma coisa assim quente e foi. É o fogo de Deus. Sumiu? Sumiu. Tem mais nada? Não. Deus tocou nos braços dela. Vamos lá, pastor Antônia. Pastor Flávio, essa senhora me procurou, foi curada agora. Qual o nome da senhora? Júlia Batista. O que aconteceu? Tinha muitas dores aqui na coluna e nos joelhos. Há quanto tempo a senhora já tinha essa dor? Há bastante tempo. E o que não podia fazer? Baixar. Então baixa aí. Faz o que a senhora não podia fazer isso? Não. A senhora na hora da oração sentiu o quê? Não tenho explicação. Baixa de novo aí. Cadê a dor? Não está. Sumiu agora? Sumiu. Na hora da oração? Sim. Nesse domingo, então, minha amiga, meu amigo, traga a sua garrafinha com água. Pelas 9h30, nós estaremos no nosso Templo Maior, você vê as imagens aí, com esse tratamento, com as 7 orações, você vai receber da fonte, a água da fonte dos milagres. Você vai participar da grande concentração de fé e milagres nesse domingo no nosso Templo Maior. Em Marvila, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação de metro de Chelas. Vamos aguardar todos vocês. Traga a família, porque será o dia da consagração de toda a família, tá certo? Muito bem, você vai ver agora a história da Marina.
A Marina pensava que as pessoas que davam testemunho nos programas que nós temos em rádio e TV eram pagas. Pensava que o bispo Macedo era uma pessoa do mal. Após o término de um namoro, ela tentou o suicídio. A fé da mãe a salvou. Ela entrou na Igreja Universal e a primeira palavra de carinho que ouviu de uma obreira começou a mudar a ideia dela sobre a Universal. Veja só a história desta mulher que chegou à Universal cheia de preconceitos, mas teve a sua vida totalmente mudada e transformada. Vamos ver. Meu nome é Mariana Pose, tenho 32 anos, sou bancária. Meus colegas sempre falavam das notícias que estavam tendo na época, né? Sobre o Bispo Macedo ser ladrão, ficar pedindo dízimo, tirava tudo das pessoas. Toda vez que falavam, né, da igreja, falavam, olha, não vai, não leva a sua carteira, se te chamarem, toma cuidado, né? Você pode cair pelo poder, eles vão poder te chamar para ser pago, para fingir alguns teatros, né, em cima do altar. E eu falava, não, então não é lugar para mim. E eu lembro que a minha mãe era a única dentro da minha casa que por um motivo ou outro defendia. Então eu, como meus amigos comentavam comigo, você não conhece o bispo, ele é ladrão, ele tem que ser preso, ele tem que ser julgado, e era processo acima de processo. Então eu falava, não é possível que a minha mãe cega, minha mãe é cega. A minha mãe acredita nesse homem, ela só pode estar cega. E até então eu não entendi o porquê que ela pensava bem dele. A gente brigava porque eu falava, fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça, você está ficando louca, você está indo, quis ser fiel, não é assim que obedece. E você tá ficando louca, mãe, não é assim, a fé não é assim, Deus não é do jeito que eles pregam. Você não está vendo o que tem na mídia? Lá eles vão falar que eles vão tirar tudo de você. Se ainda não tiraram, é porque ainda eles não te conhecem. Quando eles te conhecerem, eles vão arrancar tudo de você. Querendo ou não, eu vi uma mudança nela, mas eu não aceitava, porque ainda o preconceito estava dentro de mim. O que eu pensava da igreja estava dentro de mim, estava acima de mim. Então, não, minha mãe está errada, ela deve estar sendo conduzida por alguém, falando alguma coisa. Até então, parecia uma seita, do jeito que a mídia colocava. Só que, ao mesmo tempo, como que conseguiam enganar muitas pessoas? Porque toda vez que aparecia, sempre tinha multidões, né? Então, com a mudança da minha mãe, começou a ter muito conflito dentro de mim. O que era verdade e o que era mentira. E eu tive um problema com um namorado meu. Com 18 anos, foi quando eu tentei o suicídio, né? E nesse dia, eu acho que a minha mãe, ela já estava fazendo a corrente por mim na igreja. Ela simplesmente me pegou, falou, olha, é a última porta, para você é a última porta. Ela me deixou na igreja e ela foi embora. E quando eu me vi, eu já estava dentro da Igreja Universal, aos prantos, chorando e sem saída, porque realmente foi meu fundo de poço. Quando eu entrei ali, a primeira palavra de carinho que eu ouvi de uma obreira que me atendeu, falou, tudo vai dar certo. Só que eu estava machucada e ao mesmo tempo com medo de onde eu estava, porque eu estava dentro da igreja, daquele lugar que para mim eu jamais iria pisar os pés. O pastor, ele não pediu nada para mim, ele só falou, eu vou te ajudar. E eu com medo, será que eu tenho que fazer alguma coisa, dar alguma coisa, vou ter que passar por alguma coisa? Então, nas primeiras semanas, aquele preconceito eu comecei a pensar, porque eles fazem a gente pensar. O primeiro dia que eu fui, eu senti paz, porque eu tinha acabado de tentar o suicídio e o pastor me deu uma palavra. Ele disse que se eu confiasse no Senhor e entregasse os meus caminhos a Ele, tudo Ele ia fazer. Eu já não tinha mais o desejo de morrer. Eu pedi perdão para minha mãe, porque eu entendi o quanto que ela lutou por mim.
o quanto as madrugadas, o trabalho que eu dei para ela. E aqui foi o lugar que me deu vontade de viver de novo. E foi aqui, ao longo de tudo, que Deus restituiu a minha vida inteira, né? Hoje, eu e minha mãe somos melhores amigas, né? Hoje eu sou casada, tenho filhos, a minha carreira está em ascensão. Meu sonho, eu trabalho com o que eu gosto, eu amo o que eu faço, eu tenho paz, eu tenho vida, tenho vontade de viver. E nunca foi me tirado nada. Eu sou muito grata à Igreja Universal por tudo que ela fez por mim até hoje. Se eu tivesse vindo antes, se eu não tivesse dado ouvidos, eu não teria passado por tudo que eu passei. Eu teria chegado, acho que na mesma época que a minha mãe, eu não teria tido problemas sentimentais, eu não teria tentado suicídio, eu não teria depressão, eu não teria sofrido tanta pressão na minha cabeça, porque só quem já viveu vazia sabe o que é você não ter saída. Como você pode não gostar de uma coisa sem ter provado? Então, fazer como eu fiz, um desafio. Venha, né? Eu fiz um desafio de 3 semanas. Venha, faz um teste, você é muito inteligente, use a sua inteligência, né? Porque a gente sabe que contas gordas, casamentos, nada preenche esse vazio que tem dentro de você. Você está atrás de uma resposta. Então, venha atrás, pense, há uma saída, ouve essa saída para mim. Eu permiti conhecer a Igreja Universal, permita-se também, que eu tenho certeza que você vai ter a mesma resposta que eu tive. Olha, Jesus disse em sua palavra o seguinte: aquele que tem sede, vem a mim, beba de graça da água da vida. Minha amiga, meu amigo, você tem sede, não tem? Sede de uma nova vida, sede de uma família feliz e abençoada. Você tem sede de paz e alegria. Você tem sede de ser uma pessoa feliz. O Senhor Jesus quer saciar a sua sede. Nós estamos convidando todos os sedentos para este domingo, os que têm sede de vida, sede de paz. Você vai beber da água da vida, que é o Espírito de Deus, e essa sede será saciada. Eu vou fazer uma oração agora em favor de todos vocês. Você tem um copo com água? Então chegue perto da sua TV. Eu vou pedir a Deus agora em seu favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir em favor de todas as pessoas que unem a fé com a nossa neste momento de oração. Há muitas pessoas agora pedindo por um familiar que está enfermo, hospitalizado, que está no leito de dor, no hospital, numa clínica, um familiar que não tem paz, não tem alegria, não tem saúde, não tem vida. Eu peço, meu Deus, em favor de todos eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os liberte, que o Senhor venha dar paz a essa pessoa que está aflita, angustiada, deprimida, que está amargurada, que está necessitando de socorro. Eu oro por ela, peço por todos, que o Senhor ajude a todos, abençoe a todos, abençoe esta casa, esta família, esse lar, abençoe a cada pessoa que faz essa oração conosco. Meu Deus, eu as entrego todas em tuas santas e benditas mãos. Que o Senhor as abençoe. Abençoe o copo com água. Todos que beberem sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da água? Beba com toda a sua fé. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria lembrar a todos que nesta quarta-feira nós teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. Pelas 20 horas nós teremos uma noite especial em nosso Templo Maior em Marvila, ali na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a Santa Ceia, nesse local aí, nesta quarta-feira, pelas 20 horas. Como em todos os templos da Universal, quarta-feira teremos a Santa Ceia, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo programa.